Jesus não poderia ser o sacerdote. É por isso que Deus levanta Melquisedeque. A intenção histórica de Deus é fazer com que essa nova ordem do sacerdócio de Cristo fosse erguida por um homem que não temos informação da sua genealogia, da sua existência, do seu nascimento, dos seus pais. Nós não temos informações. A Bíblia, ela esconde, ela omite, ela não quer transmitir isso, para que fique apenas o quê? A glória seja dada para Deus. Quando o autor aos Hebreus cita Melquisedeque, dizendo que ele é semelhante ao Filho de Deus, é porque Jesus poderia se enquadrar, porque ele é um rei de justiça e ele tem um reino de paz. O autor aos Hebreus está convencendo aquela igreja, pela própria história e pelo próprio relato, que Jesus não poderia ser o sacerdote, porque nascera da tribo de Judá. Veja o versículo 21. Mas este, com juramento, por aquele que disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Houve um juramento, Salmo 110:4, que o Senhor seria um sacerdote para sempre. E essa afirmação está fora da lei, está fora do compêndio do Pentateuco, para mostrar que Deus, antes da lei ser estabelecida, Deus levanta Abraão e levanta Melquisedeque para promover e para levar e para confirmar a história do seu filho. Não há um detalhe perdido aqui, irmãos. Deus levanta Melquisedeque para poder fazer uma nova ordem sacerdotal, sabendo que isso poderia impedir o seu filho de reinar, por não ser da ordem de Arão e nem de Levi. Versículo 24. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Da ordem de Arão e de Levi não podiam continuar, por causa da morte. Então sempre tinha que estar vindo outro sacerdote, outro sumo sacerdote, todos os dias. Mas este continua para sempre. Por quê? Porque quando Jesus, ele nasce na plenitude dos tempos, nascido de mulher, sob a lei, debaixo da lei. De repente Jesus aparece com 12 anos ensinando do templo, falando do Senhor. E de repente Jesus aparece com seus 30 anos, ensinando, sendo batizado por João Batista, pregando o Evangelho, formando discípulos, evangelizando, curando, expulsando demônios, anunciando o Evangelho do Reino, levando o Evangelho em todas as cidades, em todos os lugares, pregando, ensinando, tocando em leprosos, prostitutas, homens e mulheres, toda sorte de doenças. Quando chega no seu 33º ano, Jesus vai ao Getsemane, se prepara, começa a transpirar gotas de sangue e começa a passar o processo da entrega, porque havia uma dura cruz esperando por ele. E ele vai com seus discípulos, e ele é levado, ele é preso, ele é interrogado, ele é cuspido, ele vai para Anás, ele vai para Caifás, ele vai para Herodes, ele é julgado, ele carrega a sua própria cruz, ele vai para a cruz, ele é chicoteado, ele é humilhado, cuspido, ele é ridicularizado, e ele é levantado numa cruz. E naquela cruz ele passa o terror da cruz, a agonia da cruz, a dor da cruz, a vergonha da cruz, a ignomínia da cruz, o sofrimento da cruz, para que o seu sangue pudesse ser vertido. E depois de longas 6 horas de agonia, ele rende e diz: Pai, eu entrego a ti o meu espírito, e está consumado. A obra da sombra foi vencida, a obra transitória, a obra da terra, a obra do passado foi vencida. Agora, Pai, nós podemos viver a realidade, a plenitude, o eterno.
Era isso que ele estava bradando naquela cruz, quando João 1,12 diz: porque quando eu for levantado do madeiro, atrairei todos a mim mesmo, e todos, pois quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Uma dívida que precisava ser paga, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro perfeito, como nós lemos, sem mácula, sem mancha, santo, separado dos pecadores, verte naquela cruz para redimir a mim e a você. Isaías 9,2 diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aquele que andava nas regiões da sombra da morte, resplandeceu-se-lhes a luz. A sombra, mas quando Jesus veio, a luz vem.